Você acha vital seu filho aprender a dormir, mas não curtiu a ideia do Nana Neném e nem da encantadora de bebês. Bom, ainda tem o método da cadeira para você conhecer. Vamos ver do que se trata esse método de nome tão estranho? O método da cadeira foi desenvolvido por Kim West, assistente social e terapeuta familiar que ganhou fama mundial vendendo milhões de cópias do livro Good Night, Sleep Tight. É utilizado em enfermarias e hospitais dos Estados Unidos e tem seu próprio centro formador de consultores do sono, espalhado em muitos países. É um método gradual, suave e gentil, com divulgação de taxa de sucesso de 95%. Quando a criança é saudável e os pais são pacientes, consistentes e unidos. O foco está no aprendizado da autorregulação, em que o bebê vai por ele mesmo buscando maneiras de se acalmar, como chupar o dedo, balançar o corpo, segurar uma naninha ou esfregar no rosto. A autora reforça a importância do equilíbrio entre oferecer segurança e liberdade para o bebê. Por isso, antes de começar, faz um trabalho de conscientização dos pais, alinhando o quanto de paciência, união e consistência precisarão ter para que o método dê certo. O bebê pode resistir à mudança, o comportamento pode até piorar antes de melhorar, mas seja consistente e o bebê vai se ajustar à nova rotina e às associações positivas de sono. Vamos conhecer as orientações da autora para cada fase do seu bebezinho. De 0 a 2 semanas, não se preocupe com rotinas e regras. É o momento de restabelecimento da mãe e criação de afinidade com o bebê. Nessa fase, ele vai dormir a maior parte do tempo. Faça tudo o que quiser. Balance, cante, dance com ele, mas só até 2 semanas. A partir da 2ª semana, começa a introdução das técnicas, tais como criar uma rotina flexível de amamentação e sono, mas que satisfaça também as suas necessidades. Parar de balançá-lo para dormir. Ao invés disso, enrolar em uma manta, colocá-lo no berço e fazer o sonzinho do shh, colocando-o no berço acordado, mas cansado, pelo menos uma vez na semana. Oferecer uma chupeta para se acalmar e alimentar o bebê após acordar e não antes. Na 3ª ou 4ª semana, introduzir uma mamadeira por dia, usando o próprio leite do peito. Você não notará muitas mudanças até a 3ª semana, mas continue. Da 5ª à 8ª semana, sua meta será sempre colocá-lo na cama cansado, mas ainda acordado. Seja mais firme em relação aos padrões e hábitos de sono. Lembre-se que a rotina não é um padrão rígido e imutável, mas um grau de previsibilidade e estabilidade que muitos estudos mostraram que as crianças precisam, tanto para acordar quanto para dormir. Não o deixe chorando no escuro, esteja sempre presente ao seu lado, confortando e acalmando, mas sem pegar no colo. Caso chore muito, pegar por pouco tempo e colocar novamente no berço. As sonecas devem se prolongar, mas caso ele acorde entre 30 minutos, tente colocá-lo para dormir novamente como faz à noite. Se não conseguir, tente novamente no outro dia. Da 9ª à 12ª semana, sua meta é aumentar o tempo de sono ininterrupto noturno, entre 6 a 8 horas, melhorando a alimentação durante o dia para que não acorde com fome. A rotina diurna e de sono precisam ser mais bem definidas. Entre em sintonia com os tipos de choro e o que cada um deles quer dizer. E responda adequadamente para que o bebê não entre em um estado em que fica muito difícil de consolá-lo. Dos 6 aos 7 meses são os meses de transição. Agora, já são capazes de entender a permanência do objeto, ou seja, que os pais existem mesmo quando não estão os vendo. Surge também a ansiedade de separação. Nessa hora, a naninha pode ter um papel especial para confortar o bebê na ausência da mãe.
As sonecas vão diminuindo com o tempo, de modo espontâneo e gradual. Os pais não devem restringir esse soninho. O bebê é que deixa de precisar desse descanso no seu tempo. Geralmente, o bebê nessa fase costuma dormir 3 vezes ao dia, sonecas longas que variam entre 1h30 e 2 horas em cada uma delas. Aos 6 meses, o bebê tem condição de adormecer por si só e, salvo recomendação médica, não há mais a necessidade de ser alimentado durante a noite. Nessa fase, acordar para mamar pode estar mais associado ao hábito do que à necessidade fisiológica de ser alimentado. A partir do 6º mês é que começam 2 técnicas centrais do programa. A primeira é embaralhar a hora do sono, na qual se acorda a criança no meio das sonecas e da noite, antes da hora em que ela costuma acordar para interromper esse padrão. A segunda é a técnica da cadeira. Você senta ao lado do berço do bebê, onde possa facilmente confortá-lo e reassegurá-lo. A cada 3 dias, afaste um pouco a cadeira, cada vez mais longe, mas onde ele ainda possa te ver. À medida em que a cadeira se afasta, a intenção é que os pais diminuam o contato com a criança, para que ela encontre o seu jeito próprio de iniciar o sono sem precisar de ajuda. Levante o mínimo possível da cadeira e, se preciso, faça o shh. Fique em silêncio como se estivesse dormindo e só saia depois que o bebê adormecer. Você pode acariciar, dar palmadinhas ou até mesmo cantar para o bebê como parte do processo de adaptação de dormir no berço, mas não faça isso constantemente até que ele adormeça, pois poderão se tornar novas associações negativas, já que dependem de alguém. Se o bebê chorar a um ponto que você não suporte, pode pegá-lo brevemente para acalmá-lo, mas não balance e nem deixe que durma nos seus braços. Coloque-o novamente no berço, acordado, e volte à cadeira. O processo é de 9 noites com a cadeira dentro do quarto. A partir da 10ª noite, a mesma será retirada e o adulto não permanecerá mais dentro do quarto. Caso o bebê comece a chorar, tanto no início da noite quanto na madrugada, o pai ou a mãe devem entrar no quarto a cada 5 minutos, mostrando que estão sempre por perto, mas que não ficam lá a noite toda. Como você vai intervindo cada vez menos, vai se dando a oportunidade do seu filho aprender a se acalmar por si só e iniciar o sono sem precisar de ajuda. É importante conseguir perceber quando o bebê está cansado, mas ainda está desperto. Se acordar e chorar, não o tire da cama, nem comece o processo novamente. Apenas fique perto, dando conforto. Se você usava todas as muletas possíveis e imagináveis, vá tirando aos poucos de forma gentil. Por exemplo, pode ir diminuindo o tempo de balançar de 5 minutos, depois para 3, 1, até não fazer mais. Assim como reduzir o tempo e a quantidade das mamadas noturnas. O segredo é ser gradativo e constante. Não é comum, mas pode acontecer da criança saudável provocar o vômito, colocando os dedos na boca, por exemplo. Neste caso, diga não. Mas se vomitar mesmo assim, limpe-a o mais rápido possível, sem mexer muito com ela ou conversar. E volte a colocá-la para dormir para que não ache que quando vomitar sairá do berço. Para crianças de 13 a 18 meses, a diferença é que o processo todo durará 3 semanas ao invés de 2, pois precisará de mais tempo para o corpo se adaptar. De negativos, observamos que nem sempre os pais conseguem confortar o bebê no berço, especialmente aquele que já fica em pé, que grita e chora muito. A presença dos pais no quarto pode ser um estímulo que mantém o bebê desperto e tentando interagir, prolongando e intensificando o choro. A gentileza do processo está nos pais. Não espere que, por ter escolhido um processo considerado mais gentil, que seu filho aceitará as mudanças de bom grado.
De positivos, observamos que é bom para os bebês que ficam inseguros ao ficarem sozinhos em seus quartos. E por ser mais flexível e gradual, deixa os pais mais confortáveis. Nesse método, o bebê pode até chorar, mas quando chora, você estará por perto. O que achou? Se esse é o método para a sua família, nos conte como foi.